Policiais federais cumprem esses 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. A gente não sabe ainda quem que vai sofrer esse mandado de prisão temporária. Mas de busca e apreensão a gente já tem algumas informações relacionadas aqui a Ciro Nogueira. A Polícia Federal deflagrou na manhã dessa quinta-feira a quinta fase da Operação Compliance Zero, que aprofunda investigações sobre suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o sistema financeiro nacional. Entre os alvos da ofensiva está o senador Ciro Nogueira, segundo apurou a coluna. Vamos seguir aqui para continuar lendo a matéria da Mirelle Pinheiro. Os policiais federais cumprem esses 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária no Piauí, em São Paulo, em Minas Gerais e no Distrito Federal. As medidas foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Já que é uma operação da Polícia Federal, tem saído todas as liberações do Supremo Tribunal Federal. A decisão judicial também determinou um bloqueio de 18,85 milhões de reais, ou seja, quase 19 milhões de reais em bens, direitos e valores ligados a esses investigados todos. A nova etapa da operação mira suspeitas de irregularidades relacionadas ao Banco Master e, segundo a PF, o objetivo é aprofundar a apuração sobre as movimentações financeiras consideradas suspeitas e possíveis conexões entre operadores financeiros, agentes públicos e estruturas utilizadas para ocultação de patrimônio. Até a última atualização, a Polícia Federal não havia detalhado qual seria a suposta participação individual dos investigados. E eu lembro que são investigações sigilosas, processos sigilosos. É por isso mesmo que a gente precisa aí de alguns minutos, alguns instantes, horas, para conseguir confirmar todas as informações, inclusive de quem é o alvo da prisão temporária. Esse aqui, ó, Ciro Nogueira, é um dos alvos da quinta fase da Operação Compliance Zero de hoje, deflagrada hoje pela Polícia Federal, e já tem algumas informações de que endereços ligados a Ciro Nogueira têm sido vasculhados pela Polícia Federal através aí desses 10 mandados de busca e apreensão. Mas, ao longo dessa edição, claro, a gente vai entrar em detalhes para te informar sobre quem são esses alvos todos, além de Ciro Nogueira, e quem é o alvo da prisão temporária. Eu te lembro que nas outras fases da Operação Compliance Zero a gente também teve prisões bastante importantes, principalmente na terceira e na quarta fase da Operação Compliance Zero. Lá na primeira, em novembro de 2025, no final de 2025, aconteceu a primeira prisão do Daniel Vorcaro. Em 10 dias, um pouquinho mais, ele foi solto. Ficou sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, não podia fazer uma série de coisas ali de horário, sair de casa em horários específicos, justamente porque ele era o alvo principal da Operação Compliance Zero. Mas lá também, na primeira fase da Operação Compliance Zero, o BRB já foi colocado como das maiores instituições financeiras envolvidas diretamente com o Daniel Vorcaro e com o caso todo do Banco Master. BRB investigado por, mesmo já o Banco Master apresentando uma série de problemas, quis comprar o Banco Master e não só quis, como comprou bilhões e bilhões e bilhões de reais em créditos podres, inexistentes, sem lastro. Por isso mesmo, Paulo Henrique Costa, já lá na primeira fase da Operação Compliance Zero, era um dos alvos principais também, além do Daniel Vorcaro. Na segunda fase da Operação Compliance Zero, tem a prisão, a detenção, melhor dizendo, porque não tinha mandados de prisão nessa fase, só que o cunhado do Daniel Vorcaro, assim como ele na primeira fase da Operação Compliance Zero, estava saindo do Brasil. O Daniel Vorcaro foi preso no raio-x do aeroporto de Cumbica, no aeroporto de Guarulhos, e o Fabiano Zettel, o cunhado dele, também foi detido, porque ele não tinha um mandado de prisão, mas ele foi detido porque ele era investigado e estava saindo do Brasil. Então ele foi recolhido justamente para a polícia conseguir mantê-lo no Brasil e seguir com as investigações. E que, claro, eles não perturbassem também as investigações. Bom, ele foi solto e seguiu sendo monitorado. Na terceira fase da Operação Compliance Zero, aí sim tem as prisões de Daniel Vorcaro de novo, do Fabiano Zettel, do tal do Sicário, que era o capanga do Daniel Vorcaro, e de um policial federal aposentado. E na terceira fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal desbanca ali, mostra como funcionava o organograma do grupo organizado pelo Daniel Vorcaro ali no esquema fraudulento
envolvendo diversas instituições financeiras, não só o BRB, mas outras, como a tal da REAG, que está ligada à Operação Carbono Oculto do PCC lá em São Paulo, operação também da Polícia Federal. E na quarta fase da Operação Compliance Zero, tem a prisão de Paulo Henrique Costa, o ex-presidente do BRB. E na quarta fase da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal consegue mapear e mostrar parte da forma criminosa que o Daniel Vorcaro também convencia e usava de casas, de muito dinheiro para comprar diversas pessoas. E Paulo Henrique Costa era uma dessas pessoas que estava sendo comprada. Além de Paulo Henrique Costa, é preso também o Daniel Monteiro, que era o arquiteto jurídico do Daniel Vorcaro nesse esquema todo. É um advogado que conseguia ajudar o Daniel Vorcaro a burlar a lei, a dar um jeitinho, uma volta na lei, para conseguir fazer diversos esquemas de propinas, não só para Paulo Henrique Costa, como agora na quinta fase da Operação Compliance Zero, a polícia já dá indicativos de que continuou estudando essa forma de propina, inclusive de agentes públicos do Daniel Vorcaro, e também a lavagem de dinheiro.